Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma semana do curso do Enem. Eu sou Orestes e você está no Pense Matemática. Nós temos falado aí, essa é a 22ª semana, temos falado de diversos tópicos da matemática. Tem muita gente usando esse conteúdo agora para começar a fazer uma revisão, mas a gente tem já gravados 22 semanas conversando aqui sobre ideias e sobre exercícios e sobre conteúdos de temas muito relevantes para o Enem. Além disso, toda quarta-feira também tem a live de quarta, onde a gente trata de assuntos diversos que podem ter conexão com as ideias do Enem. Mas, sem delongas, sem demora, vamos falar do nosso tema de hoje, porque, em primeiro lugar, ele é um tema com uma frequência muito grande no Enem, mas as pessoas meio que não falam de prismas. Mas dá uma olhada comigo aqui, ó. Deixa eu continuar contigo. Pera aí, deixa eu trocar essa tela. Prisma. Quando a gente pensa num prisma, um prisma tem uma tampa e uma base. E essa tampa e essa base, elas têm o mesmo formato e elas têm a mesma área. Então, dá uma olhada comigo aqui. Você vai me dizer que nós temos aqui, olha só, a tampa e a base, ó, a tampa aqui em cima e a base que está colocada lá, as duas vão ter o mesmo formato. Esse segmento que está colocado aqui na base é o que a gente chama de quê? É o que a gente chama de aresta da base ou simplesmente lado L da base, ok? Aresta da base ou lado da base. Agora, o segmento que sai do vértice lá em cima e vem até o vértice aqui embaixo, formando o ângulo de 90 graus. Este segmento que você está vendo aqui, ó, forma aqui com a base ângulo de 90. Este segmento vai ser o que nós chamamos de quê? O que nós chamamos de altura. Em alguns enunciados, ele pode chamar a altura de um prisma reto, que é esse que você está vendo, de que também? De aresta lateral, tá ok? Pode chamar isso de aresta lateral. Base superior e base inferior têm os mesmos formatos e essas bases podem ser o quê? Podem ser triângulos, podem ser quadrados, podem ser hexágonos, sei lá, tem várias possibilidades. Eu quero te mostrar uma ideia, inclusive, que é o seguinte: quando a gente pensa em um prisma, existe a possibilidade de a gente ter um prisma o quê? De a gente ter um prisma oblíquo. Se o prisma for oblíquo, dá uma olhada comigo, eu vou pôr ele aqui e vou pôr ele aqui. Muito bem. Você vai agora me contar o seguinte, vamos fechar essa figura aqui e vamos fechar essa figura aqui. Quando a gente faz isso, dá uma olhada, você sai de lá para cá, você sai de lá para cá e a gente ainda fecha essa figura aqui, né? Vai ficar uma imperfeiçãozinha ali, que a gente não está preocupado em fazer uma figura perfeita, mas uma ideia que nos ajude a entender o que está acontecendo. Aqui a gente vai ter uma determinada inclinação, e aí a gente vai sair lá de cima e vai vir até aqui embaixo. O que eu quero, ó, a parte lá de trás é uma parte que vai estar o quê? Que vai estar pontilhada. Então ela tá lá, sim, mas olha comigo, ó, você tá vendo ela daquele jeito lá, tem uma inclinação colocada aqui. Perceba, nesse caso em específico, o ângulo formado pela aresta lateral e pela aresta da base é este ângulo que está aqui, ó. E você vai me dizer que esse ângulo é um ângulo o quê? É um ângulo alfa qualquer, tá ok? Deixa eu me ajeitar aqui. Esse ângulo é um ângulo alfa qualquer. Ou seja, existe um plano de base, existe um plano da base que está colocado aqui, peraí, existe um plano da base que está colocado lá, ó, você está vendo o plano da base, mas quando você pensa, deixa eu tentar uma coisa aqui, quando você pensa nesse plano de base, quando você pensa nesse plano de base, o que a gente vai dizer, peraí, é que a gente tem aqui a nossa base. Quando, base ruim, aqui está a lateral da base. A altura dessa figura, pessoal, olha, o ângulo alfa que está lá, ó, é o mesmo ângulo alfa
que está colocado aqui. E quando eu saio lá de cima e venho até a base, formando com a base ângulo de 90, eu saio lá de cima e venho até a base, até o plano da base, formando com o plano da base ângulo de 90 graus, isso é a altura, isso que está aqui é o quê? É a aresta lateral. Nessa segunda figura, ao invés de eu ter um prisma reto, eu tenho um prisma o quê? Um prisma oblíquo. Deixa eu pegar a minha caixa de canetas aqui, olha só. Isto é um prisma o quê? Isto é um prisma reto. Por que é um prisma reto? Porque a aresta lateral forma com o plano da base ângulo de 90 graus. Eu tenho o quê? Uma base e uma tampa, no caso aqui a minha tampa é furada, uma base e uma tampa, e as duas têm o quê? Tem a mesma área. Este prisma é um prisma reto, diga-se de passagem, de base o quê? De base quadrada. Esse prisma aqui do exemplo é um prisma reto com uma base o quê? Com uma base hexagonal, né? Ó, prisma reto de base hexagonal. Esse que está colocado aqui é um prisma oblíquo, de maneira geral. Quando eu tenho um prisma oblíquo, é muito provável que eu tenha que usar, por exemplo, seno, porque olha, seno do ângulo alfa é o cateto oposto a H sobre a aresta lateral, perfeito? A diferença do prisma, deixa eu pôr aqui, ó, a diferença de um prisma reto para um prisma oblíquo é que no prisma reto, a aresta lateral e a altura coincidem. No prisma oblíquo, a altura é uma coisa, a aresta lateral é outra, perfeito? A primeira informação que a gente tem que entender é isso que você está vendo aqui. Agora, para pensar, o que pode ser a base de um prisma, né? Quem pode ser a base de um prisma? Professor, você falou que pode ter uma base quadrada, que pode ter uma base hexagonal, pode ter uma base triangular equilátera, pode ter uma base triangular retangular, ou seja, eu tenho qualquer polígono pode ser base de um prisma. Mas eu quero chamar a sua atenção, peraí, eu quero chamar a sua atenção, deixa eu limpar isso daqui, para a seguinte ideia. Quais são as bases mais comuns dos prismas? Em primeiro lugar, você pode ter um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Vamos lembrar de uma coisa? Como é que você desenha prisma? Bom, para desenhar prisma, você vai fazer assim, ó. Você faz um retângulo aqui. Ah, professor, é um prisma triangular, legal. Então, lá em cima, ó, no meio você coloca, lá em cima no meio você coloca um ponto, aí, e aí coloca um ponto lá, e aí você vai, ó, daqui para lá, de lá para cá, e lá atrás você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, vai daqui para lá, vem daqui para lá, e a parte que a gente não está vendo, que é aquela parte que está lá atrás, sai de lá e vem até aqui. Lembrando, né, uma coisa boba, mas é importante, aquilo que está lá atrás, ó, é pontilhado. Por que é pontilhado? Porque nós estamos imaginando aquilo lá. A gente não sabe como que é aquilo que está colocado lá. Você está imaginando qual é a figura. Então, a parte de trás a gente não vê, mas a gente imagina o que está acontecendo. Isso é um prisma de base o quê? De base triangular regular. 3 lados da base, todos eles lados iguais. Esse prisma é um prisma com base triângulo equilátero. Agora, o prisma pode ter uma base o quê? Quadrangular regular, que é uma base quadrada. Como é que eu desenho um prisma de base quadrada? A primeira coisa que você faz é, olha que fácil, você desenha um retângulo aqui, ó. Desenha um retângulo e aí desse retângulo você vai me dizer que lá em cima a gente tem um primeiro segmento para lá, um segundo segmento para cá, fechar essa figura aqui. Aqui embaixo a gente tem um segmento. Vamos fechar essa figura lá de cima aqui para baixo. E depois, olha, a parte que está atrás é aquela história. Você não está vendo, mas você está o quê? Você está imaginando, você está imaginando aquela parte que está colocada lá atrás. Então, dá uma olhada comigo aqui, ó. O que a gente tem lá atrás não é uma ideia que você está vendo, você está imaginando.
Então, algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade para olhar para essa figura que você está vendo aqui, ó, que é um prisma de base quadrangular, igual aquele rosa lá, e dizer, ah, isso daqui e aquilo lá são a mesma coisa? São. Tá? O pensamento é esse, né? Só que tem um detalhe. Eu estou desenhando uma figura de 3 dimensões no plano, e o plano só tem uma dimensão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de resolver isso daqui. Dá uma olhada comigo? O lado da base dessa figura é um lado L, e eu tenho lados o quê? Lados, todos eles lados iguais, né? Lados do quadrado. Só deixa eu ajeitar uma coisa aqui, ó. Pontilhado, 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 pontilhado. A parte de trás, então, como eu dizia, nós não vemos, nós imaginamos. E o meu prisma também pode ser um prisma o quê, pessoal? Olha só. Estava errado aqui. A sobra que estava colocada lá. Então, você tem ali um prisma quadrangular. Professor, sou obrigado a desenhar os prismas? Não, de forma alguma. Ajuda se eu desenhar o prisma? Ajuda muito, porque desenhar o prisma te ajuda a entender quem são os elementos. Então, veja, não é difícil. Eu estou fazendo aqui com a caneta, mas você consegue facilmente desenhar um retângulo, faz um triângulozinho em cima, desenha um retângulo, puxa um quadrado. E a base das mais comuns, não quer dizer que são só essas, ainda pode ser uma base o quê? Uma base hexagonal regular. Como é que a gente desenha um prisma de base hexagonal regular? A primeira coisa que você faz é um retângulo. Opa, deixa eu voltar aqui. A primeira coisa que eu faço é um retângulo. E esse retângulo, pessoal, ele tem o quê? Esse retângulo, ele tem... ele é mais estreito. Então, olha comigo. Vou colocar um retângulo aqui, ó, mais estreito do que os outros. Por quê? Porque lá em cima a gente vai ter que desenhar. Olha comigo. Eu vou daqui para lá. Depois eu vou daqui para cá, aí eu vou fechar essa figura lá, vou fechar essa figura aqui e vou fechar essa figura aqui. Essa lateral também vem para cá, essa outra lateral vem para cá, e aí você vai me dizer o seguinte, olha, daqui eu vou para lá, daqui eu vou para lá, ok? A parte de trás, a parte de trás a gente sabe que vai ter que imaginar como é essa parte de trás. Então, você vai daqui para cá, você vai daqui para cá e você forma isso. Olha, lá de cima eu tenho que vir para cá e lá de cima eu tenho que vir para cá. Parte de trás, vamos reforçar essa história, parte de trás você está imaginando. Então, tudo que estava lá atrás a gente coloca ali pontilhadinho para imaginar que essa figura estava lá. Esse é um prisma cuja base é o quê? Esse é um prisma cuja base é um hexágono regular. E na grande maioria dos exercícios, essas são as 3 bases que você vai encontrar. Mas, é claro que a base ainda podia ser o quê? A base ainda podia ser um retângulo, a base poderia ser um triângulo retângulo. Eu tenho exercícios aqui para te mostrar essas possibilidades. Dá uma olhada comigo então, professor. E essas fórmulas H, Rzinho, Rzão, diagonal, perímetro, área da base, perímetro da base, eu tenho que lembrar disso tudo? Tem. A gente já falou dessa aula, eu vou deixar card e vou deixar na descrição link para que você reveja esse conteúdo, porque não dá para pensar em prisma sem pensar nessas relações que a gente está trabalhando aqui, legal? Pois bem, sabendo disso, deixa eu limpar essas informações todas e eu quero que você pense comigo no seguinte. Nós temos o quê? Nós temos aqui um prisma. O meu prisma de exemplo tem base o quê? Tem base hexagonal. Quer dizer que o segmento que sai daquele vértice lá, ó, e vem até aqui, está representando o quê? Está representando o lado L da base. A gente sabe que esse segmento está saindo aqui de cima e indo até lá embaixo com um ângulo de 90. Isso representa o quê? Isso representa a altura e o ângulo que forma aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Ótimo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito, muito importante, que é a seguinte. Quando você olha para essa figura, me responda uma coisa. Isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui é uma face o quê? É uma face lateral do prisma. Quantas faces laterais o prisma tem?
Professor, o prisma tem 6 faces laterais, todas elas têm um lado da base L e uma altura H. Então deixa eu puxar isso daqui para cá, ó. Me responda uma coisa. Essa figura que está colocada ali é uma face lateral e ao admitirmos que aquilo é uma face lateral, eu quero que você me responda uma coisa. Quem é o lado da base dessa face? Professor, é L. Quem é a altura? A altura é H. Então me conta uma coisa. Quanto vale a área de uma única face de um prisma reto? Professor, a área de uma face lateral, vou até por aqui, ó, face lateral. Muito bem. A área da face lateral é um retângulo. E como calcular a área de retângulo? Base multiplicada pela altura. Mas aí, para pensar comigo, deixa eu apagar isso daqui que eu não vou mais usar, para pensar comigo num detalhe importante, que é o seguinte, se a gente sabe disso, para pensar, a base hexagonal tem quantas faces laterais, professor? Tem 6, então seria 6L vezes H. A base triangular teria quantas faces laterais? Professor, teria 3, seria, eu apaguei tudo, né? Não devia ter apagado, peraí. A base, a face lateral... Ver se consigo reconstruir. Ixi, não consigo reconstruir. Paguei demais e não volta tantas vezes. Então, o que vai acontecer? Se o prisma é um prisma triangular, eu tenho 3 faces laterais. Se o prisma é um prisma quadrangular, eu tenho 4 faces laterais. Se o prisma for um prisma hexagonal, eu tenho 6. Se fosse um prisma de base pentagonal, eu teria 5 faces laterais e por aí vai. Então, você quer ver uma coisa? Você vai agora me falar a respeito, olha só, é muito importante da área lateral de um prisma qualquer. Área lateral de um prisma é 3L se for triângulo, 4L se for quadrado, 5L se for um pentágono regular, 6L se for um hexágono regular e 3L, 4L, 5L é o que nós chamamos de quê? Soma de todos os lados da base. E a soma dos lados da base é chamada de perímetro. Então, a área lateral de um prisma qualquer é o perímetro da base multiplicado pela altura. A área lateral de um prisma é perímetro da base multiplicado pela altura. E na mesma jogada em que a gente pensa na área lateral, a gente pode pensar ainda na área total. Professor, a área total, vamos lá, me conta. O que é que forma um prisma ao todo? Professor, faces laterais, que são a área lateral, uma tampa e uma base aqui. Então, eu posso dizer que a área total de um prisma é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total de um prisma é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Mas é notável que a maioria dos exercícios gosta de falar sobre o quê? Gosta de falar sobre volume dessas figuras. E como é que a gente calcula o volume de uma figura como essa? Imagina o seguinte. Imagine que o meu sólido aqui, ó, seja totalmente fechado. Se o meu sólido for totalmente fechado, quando eu jogar água lá no chão, ela vai molhar aquele chão lá e eu vou ter uma primeira lâmina de água, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª, uma 20ª, uma milionésima, e aí eu vou ter uma área da base coberta de água em função de uma altura de água. É por isso que você vai me dizer que volume de um prisma qualquer é igual ao quê? É igual à área da base multiplicada pela altura. Volume de um prisma qualquer é a área da base multiplicada pela altura sempre, ok? Sempre vai ser isso. Professor, mas é bem fácil, é bem fácil. Agora, eu queria fazer uma observação, você não pode esquecer dela, que é o seguinte, olha comigo. Quando a gente está trabalhando com relações de volume, você tem que gravar que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro e 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Professor, os exercícios dão isso? Às vezes sim,
às vezes não. Depende do exercício, não tem como eu te assegurar que você vai ter isso lá ou não. Grava. 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico é igual ao quê? É igual a 1000 litros. Essa é a construção que a gente tem. Você vai dizer, tá, professor, e o que mais sobre o prisma? Entenda. Prisma das figuras espaciais é a figura mais elementar no seu contexto, nos seus elementos. Tem o lado da base, eu tenho altura e eu calculo área lateral, área total e volume. Fim da história. O que você precisa fazer agora é interpretar exercícios pensando nessa ideia. E a gente tem vários exercícios do Enem aí que falam de prisma ou de prismas especiais. Eu vou falar de 2 nessa aula e semana que vem a gente fala de um terceiro. E eu quero que você veja o seguinte para começar. Deixa eu limpar isso tudo que está aqui. Essa é uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina de 2020 e ela faz uma coisa que o Enem gosta muito, que é ela te dá uma figura planificada. Ok, professor, figura planificada. Você vai pegar e vai me dizer, olha, uma fábrica precisa embalar os seus produtos para comercialização. Para tanto, deve construir caixas no formato de prisma regular reto, conforme a planificação apresentada. Legal. Seja a medida da aresta da base do prisma. Se a altura do prisma vale a aresta raiz de 3, determine o volume desse prisma. Você quer ver uma coisa? O que você está vendo aqui é um prisma planificado. Se você imaginar o seguinte, olha comigo, eu vou levantar essa lateral, e vou encostar uma na outra. Aí eu formo as arestas laterais, as faces laterais, tem 3. Aí eu tenho uma tampa, que é um triângulo equilátero, e eu tenho uma base, que é um triângulo equilátero. Construindo aquela figura que você está vendo ali, ó, o que nós enxergaríamos é mais ou menos isso daqui. Sai daqui, vai até lá. Sai daqui, vai até lá. Desce aqui de cima até lá embaixo. E aí, fecha aqui e fecha aqui. Lembra comigo que a parte, entre muitas aspas, de trás, ela é imaginada, então ela tá lá, ó, pontilhadinha, porque nós estamos imaginando aquela parte de trás. Ah, legal, professor. Se eu sei disso, me responda uma coisa. O enunciado está dizendo que a altura dessa figura, a altura desse prisma, vale a aresta raiz de 3. Então eu vou pôr aqui para você, ó. Se eu sair de lá e vir até aqui embaixo, eu tenho a altura do prisma, e a altura do prisma é igual a aresta raiz de 3. O enunciado também disse que a aresta da base, ou o lado L da base, é a mesma coisa que A. E o que ele quer saber é o volume. Dá uma olhada comigo. Volume é igual à área da base multiplicada pela altura do prisma. Volume é igual à área da base. Qual é a base dessa figura, professor? A base dessa figura é um triângulo equilátero. Então, se a base é um triângulo equilátero, como calcula a área de triângulo equilátero? L quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4 vezes a altura. Muito bem. Pensa comigo e me responde uma coisa. O que é esse 2 raiz de 3 centímetros que ele mostrou lá? Professor, é a distância de lá, ó, até aqui embaixo. E aí me diga uma coisa, o que é que essa distância representa? Professor, essa distância é a altura do triângulo equilátero da base. Perfeito, então vou por aqui, ó, a altura do triângulo da base. Não confunda a altura do triângulo da base com a altura do prisma. Como se calcula a altura de um triângulo equilátero, professor? A altura do triângulo equilátero, ó, ele disse que isso aqui é A, isso daqui é A e que isso daqui é A. A altura de um triângulo equilátero é lado, que multiplica a raiz de 3, tudo isso sobre 2. E nesse caso, segundo ele, é igual a 2 raiz de 3. Raiz de 3 a gente corta. Então, a aresta da base, o lado da base, é igual a 2 por 2, que vai nos dar o quê? 4 centímetros. Se o lado da base, deixa eu colocar aqui, se o lado da base é igual a 4 centímetros, a altura é igual a
4 raiz de 3 centímetros. Muito bem, a altura é igual a 4 raiz de 3 centímetros. Ou seja, quem é o volume dessa história? Volume é lado da base, que é o 4 elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, dividido tudo isso por 4, vezes a altura, que é 4 raiz de 3. 4 e 4 a gente corta, isso vai me dizer que o volume é 4 ao quadrado, que nos dá 16, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 13. Então, o volume é 16 vezes 3, que nos dá 48 centímetros cúbicos. Ou, se você tivesse que transformar, imagina que isso daqui, que essa caixa estivesse cheia de um líquido qualquer, isso era a mesma coisa que 48 ml, tá ok? 48 ml por causa daquela tabelinha básica que eu te mostrei antes. Ok, professor, legal. Esse é o raciocínio que a gente tem para quê? Esse é o raciocínio que eu tenho para um prisma planificado. Às vezes vem planificado, às vezes não. Deixa eu limpar isso tudo. Pensa comigo nessa história aqui, ó. Qual é a capacidade, deixa eu destacar esse detalhe, em litros de uma cisterna que tem a forma dessa figura que você está vendo aqui. Professor, a base aqui embaixo, essa base aqui que eu estou destacando nesse amarelo fraquinho, e aquela tampa, elas são idênticas, ótimo. E dá uma olhada comigo. Segundo enunciado, a hipotenusa, que é esse pedaço oposto ao ângulo de 90, vale 10, um dos catetos vale 8, e aí tem duas opções. Você pode fazer Pitágoras, certo? Você pode fazer Pitágoras, ou você pode lembrar do seguinte: se eu tenho hipotenusa 10 e cateto 8, o outro cateto necessariamente tem que ser o quê? Tem que ser 6 metros. Eu estou saindo aqui pelos triângulos pitagóricos. Se você não lembra, você só faz Pitágoras. Chama esse pedaço aqui de x, hipotenusa 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Você vai achar o 6 do mesmo jeito, tá? O que acontece agora? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem me conta a base dessa figura? Professor, a base dessa figura é um triângulo retângulo de catetos, triângulo retângulo. O ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90, de catetos 6 e 8 metros. Vou perguntar uma coisa. Quanto vale a área da base, professor? Área de um triângulo retângulo, é igual a base 8, desculpa, tá pela ordem aqui, embora a ordem não mude. É a base 6 que multiplica a altura 8, dividido por 2, 48 sobre 2, vai nos dar 24, olha só, metros quadrados. 24 metros quadrados. Como é que a gente calcula volume de um prisma? Professor, volume de um prisma é a área da base multiplicada pela altura. Então, o volume do prisma é a área da base, que vale 24, vezes a altura, que vale 4. O volume é 24 vezes 4, vai nos dar 96 metros cúbicos, né? Porque metro quadrado vezes metro da altura vai nos dar metro cúbico. Professor, então peraí. Eu lembro lá daquela tabelinha que você falou que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 96 metros cúbicos vão ser iguais a x litros. X vezes 1 é x, 96 vezes 1000 nos dá 96 vezes 10 na 3, né? 1000 é 10 na 3 litros. Mas o enunciado colocou todo mundo, com exceção da letra E, em notação científica. Então, escrever uma coisa? X é igual, esquece o 10 na 3 um instante, e responde, 96 não é a mesma coisa que 9,6 vezes 10. Professor, 96 é a mesma coisa que 9,6 vezes 10, não 96. Tudo isso vezes o 10 na 3. Tudo isso vezes o 10 na 3 que está colocado lá. Ou seja, x pode ser definido como 9,6. 10 na 1 vezes 10 na 3 nos dá 10 na quarta litros. Ou, simplesmente, 96 mil litros.
Alternativa correta, letra D. Tá ok? Alternativa correta, letra D. Essa é uma questão simples, mas que se você não lembra nada de área, de conversão de unidades aqui, né, de metro para litro, metro cúbico para litro e assim por diante, torna o processo mais difícil. E me diz uma coisa, você gosta desse conteúdo que está aqui? Você gosta desse conteúdo? Você gosta das aulas que eu gravo aqui? Se você gosta de toda sequência de ideias que a gente tem, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e compartilha o link dessa aula aí nos seus grupos, legal? É bem importante. Agora, dá uma olhada comigo? Deixa eu limpar isso tudo. Veja, o prisma é uma figura bem elementar. Às vezes a base é uma base tradicional, às vezes a base é uma base das não tão tradicionais, como um triângulo retângulo. O que eu quero que você dê uma olhada comigo é em um outro tipo de prisma chamado de paralelepípedo ou ortoedro, uma caixa de sapatos, na verdade. Dá uma olhada. Quando a gente pensa num paralelepípedo, você vai me dizer que eu tenho aqui, ó, uma aresta que mede A, uma aresta que mede B e uma aresta que mede C. Perguntas básicas dessa história. Me responde uma coisa. Qual é a soma das arestas? Professor, soma das arestas é A mais B mais C. Mas tem exercício que escreve assim, ó, qual é a soma de todas as arestas? Professor, como assim soma de todas as arestas? Pois é, quer ver uma coisa? Se isso daqui é uma aresta A, aquela lá é A, essa daqui é A e aquela ali em cima é A. Se aquilo lá é C, é C, aquilo é C e isso é C. Se aquela é B, é B, aquilo é B, aquilo é B. Ou seja, a soma de todas as arestas pode ser definida como 4A mais 4B mais 4C. Legal, ótimo. Agora, deixa eu limpar uma coisa aqui. Eu quero te perguntar um detalhe importante que é, se a gente entende essa relação, para pensar. Olha comigo, você não tem uma face frontal. A primeira face frontal está colocada aqui, ó. Face frontal está colocada lá. Responda uma coisa. Qual é a base dela? A base é A e a altura é o quê? E a altura é C. Você concorda que a face frontal e a face dorsal, aquela que está lá atrás, as duas são idênticas? São, professor. Então, quer ver uma coisa? Pensa comigo. Se eu te perguntar quem é a área total, você vai me dizer, professor, tem duas vezes A que multiplica C. O retângulo A que multiplica C. Ótimo. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa importante, que é o seguinte. Não tem uma base? Tem. E a base, pessoal, olha ela comigo aqui, ó. A base, ela é ou não é um retângulo A vezes B? É verdade, professor, a base é um retângulo A vezes B. Tem uma base e tem uma tampa com as mesmas dimensões. Então, você põe aqui, ó, mais duas vezes A que multiplica B. Tudo isso mais. Dá uma olhada comigo. Aqui, ó, tem uma face verde e aqui tem uma face verde. Ela é B vezes C. E tem duas dessas. Então, mais duas vezes BC. Por aqui, mais duas vezes B vezes C. Em outras palavras, a área total de um paralelepípedo é 2 que multiplica A vezes C mais A vezes B mais B vezes C. A área total é duas vezes o produto das dimensões de duas em duas. A vezes C, A vezes B, B vezes C. Legal, professor. Quem é o volume de um paralelepípedo? Lembra? Todo paralelepípedo é um prisma. Professor, o volume do paralelepípedo é igual ao quê? Área da base A que multiplica B vezes a altura, e a altura é o quê? E a altura, é C. Tá ok? Vezes a altura, e a altura é C. Então, você tem lá o volume. Agora, deixa eu limpar isso daqui e te perguntar uma coisa. Tem uma pergunta muito frequente nos vestibulares, que é o seguinte: quem é a
a diagonal do paralelepípedo. Olha só, diagonal do paralelepípedo sai lá daquele vértice, atravessa a figura por dentro dele e vem até aqui. Essa diagonal comumente é representada pela letra D, maiúsculo, Dzão. E aí eu quero que você veja uma coisa. Quando eu saio lá daquele vértice e venho até o chão, aquilo lá é uma diagonal o quê? Desculpa, aquilo é uma aresta o quê? Uma aresta que mede C. Quando eu saio do centro lá embaixo e venho até aqui, eu tenho uma segunda medida que está colocada lá. Aquele ângulo lá dentro, ó, é um ângulo de 90. Essa medida que está aqui também é C. E essa medida da base, ela é igual ao quê? Essa medida da base é igual a quadrado mais b quadrado, já que o ângulo lá no chão, ó, é um ângulo de 90 e aquele segmento roxo é uma diagonal daquele triângulo retângulo que se formou lá. Atenção, não interessa se o paralelepípedo está nessa posição, ou se ele está nessa, ou se ele está nessa. Se te perguntarem quanto mede a diagonal de um paralelepípedo, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, professor, diagonal Dzão do paralelepípedo é a mesma coisa que raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Isso é a diagonal do paralelepípedo. Ok? Detalhe importante. Não é tão relevante, mas pode aparecer, que é o seguinte, por causa da matemática básica, dá para a gente escrever que A mais B mais C, soma das dimensões, é a mesma coisa que a raiz quadrada de diagonal maior ao quadrado mais área total. Como eu disse, não é a ideia mais frequente, mas é uma ideia válida. Soma das dimensões A mais B mais C é igual a raiz quadrada de diagonal maior ao diagonal do paralelepípedo ao quadrado mais área total. Sempre vai ser desse jeito e é um quesito nem tanto da figura, é um quesito muito mais da matemática básica, de potência aqui de A mais B mais C. Legal. Se nós sabemos disso, olha o que eu tenho aqui, deixa eu limpar essa história, vamos ter isso tudo em mente. Questão da Universidade Estadual de Minas, de 2019. O preço do litro de um determinado produto de limpeza é igual a 32 centavos de real. Então, olha comigo, deixa eu pôr aqui, ó. 1 litro é igual a 32 centavos de real. Muito bem. Se um reservatório industrial tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, internamente com, olha comigo, 1,2 decâmetros, 1,2 decâmetros, 125 centímetros e 0,08 hectômetros. Vamos lembrar de uma coisa? Quando eu falo de decâmetro, 1 decâmetro é igual a 10 metros. Então, 1,2 decâmetros é a mesma coisa que 12 metros. Quando a gente pensa, pessoal, em 1 metro é igual a 100 centímetros. Eu vou deixar aqui um link para lembrar desses prefixos e para fazer as conversões de uma coisa para outra. Mas 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 1,25 centímetros é a mesma coisa que 1,25 metros. 1 hectômetro, 1 hectômetro é a mesma coisa que 100 metros. Então, 0,08 hectômetros é a mesma coisa que 8 metros. Legal, professor? Ok até aqui? Me responde. A pergunta do exercício é: o preço que se pagará para encher o reservatório com esse produto é quantos litros tem o reservatório? Vamos pôr aqui, ó. Eu preciso saber o volume. Volume de um paralelepípedo é o produto das dimensões. Então, o volume é igual a 12, que multiplica 1,25, que multiplica 8.
Legal. O volume é igual a 12 que multiplica. 1,25 vezes 8 vai nos dar 10. O volume é igual ao quê? O volume é igual a 120 metros cúbicos. Mas nós falamos agora há pouco, e você não pode esquecer, tinha que lembrar, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ou seja, você vai me dizer que 120 metros cúbicos são iguais a 120.000 litros, né? 120 vezes 1.000 vai nos dar 120.000 litros. Essa é a relação que eu tenho aqui. Pergunta, quanto vão valer, então, 120.000 litros que multiplicam 0,32? Quanto custa 120.000 litros desse produto? Professor, tem que multiplicar cruzado. X vezes 1 é X igual, você quer ver uma coisa? 0,32 é a mesma coisa que 32 vezes 10 na menos 2. Duas casas atrás da vírgula. 120.000 é a mesma coisa que 12 vezes 10 na quarta, né? Acrescenta 4 zeros ali atrás. Quanto vale 32 vezes 12? Professor, vai dar 64 e vai dar 32. Então vai dar 4, vai dar 8, vai dar 3. O x é igual. 32 vezes 12 dá 384, que multiplica 10 na 2 com 10 na quarta, 10 na menos 2 com 10 na quarta, vai nos dar 10 na 2. Então o preço x é igual a R$ 38.400. A alternativa correta, a letra o quê? Letra C, tá ok? Alternativa correta, letra C. É uma excelente questão e muito parecida com questões do Enem. Você tem aí várias questões do Enem, você tem que ficar fazendo transformação para um lado e para o outro. Essa é exatamente a ideia, né? Regra de 3 com geometria, essa é a pegada que você vai ver lá. E eu quero ainda que você dê uma olhada comigo, deixa eu limpar isso tudo. Eu quero que você dê uma olhada no cubo ou hexaedro. Ele também é um prisma muito fácil de se pensar. Por que ele é muito fácil? Porque ele tem, olha comigo, todas as dimensões são iguais ao quê? São iguais, todas. Todas as faces são faces o quê? Faces quadradas. Quantas faces quadradas? Hexaedro. 6 faces, todas elas quadradas. Deixa eu começar te perguntando uma coisa. Quem é a área da base? Professor, a área da base é a mesma coisa que lado da base ao quadrado. Quem é a área lateral? E essa pergunta complica muita gente, porque veja, aqui não é um cubo, né? Mas área lateral é só isso que está aqui. Tá, ok? A área lateral entende-se que é essa região que está aqui. Quantas faces eu tenho na lateral? 4. E todas elas são faces o quê? Quadradas. Então a área lateral é igual a 4 vezes a quadrado. E ainda, quem é a área total dessa figura? A área total dessa figura é igual a 6 vezes a elevado ao quadrado. 2 detalhes de suma importância. E o primeiro deles é, olha comigo, o segmento que sai de um vértice da face, qualquer uma das faces, já que são todas quadradas, segmento que sai de um vértice e vai até o vértice oposto é o que a gente chama de quê, pessoal? De diagonal da face, e a face é uma face quadrada. Então você vai me dizer que a diagonal da face é a aresta que multiplica raiz de 2. E também existe a diagonal do cubo, do sólido, que vai sair de um vértice, atravessar a figura e ir até o vértice oposto. Isso que está aqui, ó, é uma diagonal maior. Aquilo que está lá atrás é uma aresta e aquele ângulo ali é um ângulo de quanto? É um ângulo de 90. Pois bem, esse triângulo que está se formando aqui é um triângulo retângulo. Se você trabalhar com Pitágoras, você vai me dizer que a diagonal do cubo, a diagonal do sólido, desão, é a mesma coisa que a aresta que multiplica raiz de 3. E ainda, qual é o volume dessa figura, professor? E diz
Todo cubo é um prisma? Todo. Então, área da base, A quadrado vezes a altura. Volume de um cubo é o quê? A elevado ao cubo. Se você lembra do prisma, você quase que inevitavelmente sabe o paralelepípedo e sabe o que também? E sabe o cubo. E essas duas figuras têm uma incidência gigante nas provas. Não deixe isso de lado. Agora, deixa eu limpar isso tudo que está aqui e eu tenho uma pergunta para a gente trabalhar que vai me contar o seguinte. A medida em metros de qualquer diagonal de um cubo, diagonal do cubo, né? Diagonal de um cubo, cuja medida da aresta, olha comigo, a aresta é igual ao quê? 5 metros. Pessoal, se ele está falando em diagonal do cubo, olha só, pode ser essa aqui, ó, isso é uma diagonal do cubo. Quanto ela vale? Isso é adesão. Isso que sai daqui e vai até lá, também é diagonal do cubo. Essa outra aqui, deixa eu trocar a cor para ficar mais fácil da gente perceber a diferença. Essa diagonal aqui, ó, é diagonal do cubo. E essa diagonal aqui lá dentro também é diagonal do cubo. Todas elas aqui são a diagonal maior. E diagonal maior de um cubo é igual ao quê? É igual a aresta que multiplica raiz de 3. Diagonal, nesse caso, como o lado vale 5, a aresta vale 5, é igual a 5 raiz de 3 metros. Professor, qual seria a área da base dessa figura? 5 elevado ao quadrado. A área da base vale 25 metros quadrados. Qual seria o volume? Volume é a aresta elevada ao cubo. Então, o volume é 5 ao cubo, que vai nos dar 125 metros cúbicos. Professor, cubo é muito mais fácil do que o paralelepípedo e que o prisma. E paralelepípedo e prisma já são fáceis. Então, sim, tem que tomar cuidado com essa ideia, porque ela é uma ideia muito, muito importante. Se você gosta do que eu produzo aqui, inscreve-se no canal, ativa as notificações, manda isso para todo mundo. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook, que eu não sei se alguém ainda usa, mas tá lá. Então a gente tem um monte de coisas aqui para você conversar. Ficou com dúvida? Coloca nos comentários. A gente se encontra na próxima semana para falar sobre o quê? Sobre cilindros, e é um tema muito, muito importante. Meus caros, tenham uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.